Fala pessoal, amigos torcedores do Brasil e do mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Times Histórias. E hoje vamos contar a história de um grande, de um super time de futebol. Com vocês, o Vasco da Gama. Clube de Regatas Vasco da Gama, da cidade do Rio de Janeiro, fundado no dia 28 de agosto de 1898. As cores são o branco e o preto, e o mascote é o português bacalhau. Manda os seus jogos no estádio Vasco da Gama, mais conhecido como São Januário. No dia 21 de agosto de 1898, 62 idealistas, em sua maioria portugueses, reuniram-se no Salão do Sobrado da Rua da Saúde, número 293, atual Rua Sacadura Cabral, número 345, decididos a fundar um clube destinado à prática do remo. Inspirados nas celebrações do 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias, os fundadores batizaram a nova agremiação com o nome do heróico português, que alcançara tal feito. Nascia assim o Clube de Regatas Vasco da Gama. Em novembro de 1915, os dirigentes do Vasco decidiram pela criação da seção de futebol e, após receber vários jogadores do Lusitânia, em 3 de maio de 1916, o time fazia a sua primeira partida, no campo do Botafogo, com derrota de 10-1 para o Paladino Futebol Clube. O português Adão Antônio Brandão foi o autor do primeiro gol da história do clube. Brandão ficou no time até ser campeão, em 1923. Neste ano, conhecido como os Camisas Negras, conquistou o primeiro título de campeão carioca de sua história, com uniforme preto ainda sem a faixa diagonal, de gola branca e com uma cruz vermelha no lado esquerdo do peito. O time, composto por muitos negros e mulatos, que quebraram definitivamente a hegemonia de América, Fluminense, Botafogo e Flamengo, clubes nos quais atuavam somente jogadores brancos. Isto causou muita indignação, já que o futebol era um esporte elitista, com toda a sua origem inglesa, causando grande revolta dos clubes tradicionais que só tinham jogadores bem nascidos e brancos. Após tentativa fracassada de ver o Vasco da Gama fora da competição em 1923, os clubes da Zona Sul, Botafogo, Flamengo, Fluminense e alguns outros, encontraram a solução para se verem livres dos vascaínos. No ano seguinte, assim, se uniram, abandonaram a Liga Metropolitana de Desportos Terrestres e fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, deixando de fora o Vasco, que só poderia se filiar à nova entidade caso dispensasse 12 de seus atletas, todos negros, sob a acusação de que teriam profissão duvidosa. Diante da situação imposta em 1924, o presidente do clube, José Augusto Prestes, enviou uma carta à AMIA, que veio a ser conhecida como a Resposta Histórica, recusando a se submeter à condição imposta e desistindo de filiar-se à AMIA. A carta entrou para a história como marco da luta contra o racismo no futebol. Um dos motivos argumentados para a não inclusão do Vasco na nova liga era a falta de um estádio próprio. Por este motivo, foi-se então dado o pontapé para a construção de São Januário. Começava ali uma campanha intensa de arrecadação de verbas. Inaugurado no dia 21 de abril de 1927, o estádio Vasco da Gama acabou ficando mais famoso como São Januário, nome de uma das principais ruas que levam ao estádio. Entre 1927 e 1950, ano da inauguração do Maracanã, o estádio do Vasco foi o maior do Rio de Janeiro. Entre 1927 e 1940, ano da inauguração do Pacaembu,
São Januário foi o maior do Brasil. E entre 1927 e 1930, ano da inauguração do Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, foi o maior da América do Sul. Em 1945, o Vasco conquistou o estadual de forma invicta. A campanha foi de 13 vitórias, 5 empates, 58 gols a favor e 15 gols contra, em 18 jogos. Em 1947, o Vasco foi campeão invicto novamente. Em 1948, tornou-se o primeiro time do Brasil a vencer um torneio internacional, ao derrotar o River Plate de Di Stéfano em Santiago do Chile. Em 1949, o Vasco seria mais uma vez campeão invicto, com outra campanha impecável e arrasadora. O Expresso da Vitória marcou 84 gols em 20 jogos, um recorde do Campeonato Carioca que perdura até os dias de hoje. Em 14 de junho de 1957, a equipe de São Januário voltou a abrir novos caminhos e levantou a taça da primeira edição do Torneio de Paris, tendo valor de Mundial de Clubes em suas 3 primeiras edições, 1957, 58 e 59. Na final, vitória de virada por 4-3 sobre o Real Madrid, campeão europeu na época, em partida disputada no estádio Parque dos Príncipes, na capital francesa. Em seguida, na mesma semana, o Vasco conquistou a Taça Teresa Herrera, em Bilbao, na Espanha. E assim seguiram-se vários campeonatos. Destaque para o Campeonato Brasileiro em cima do Cruzeiro em 1974, o Bi do Brasileiro em 1989, tricampeão carioca em 92, 93 e 94. Em 1997 veio o Tri Brasileiro, com Edmundo fazendo 29 gols e se tornando o maior artilheiro de uma edição do Brasil. Em 1998, campeão da Libertadores e Carioca. Em 1999, campeão do Rio-São Paulo. Em 2000, foi tetracampeão brasileiro em cima do São Caetano. No dia 20 de dezembro de 2000, em um dia onde tudo parecia dar errado para o Gigante da Colina, e depois de sair derrotado pelo Palmeiras por 3-0 no primeiro tempo, após o intervalo, o time buscou forças quando tudo parecia definido. 4 gols foram feitos em pouco mais de 45 minutos. Jogadores como Romário, Juninho Paulista e Viola foram os maestros de uma das viradas mais emocionantes da história do futebol, e um placar final de 4-3, e com muita vibração por parte dos cruzmaltinos, concedeu o título da Mercosul de 2000 para o time da Cruz de Malta. Em 2011 foi campeão da Copa do Brasil. Uma curiosidade é que a jogadora Marta, craque da seleção brasileira, eleita por 5 vezes a melhor jogadora de futebol do mundo, após atuar como juvenil no CSA de Alagoas, iniciou sua carreira profissional no Vasco no ano 2000. Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, a tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem... E tá aí, pessoal, mais um grande time sendo mostrado aqui no canal Times Histórias. Espero que tenha ficado bom para vocês, espero de coração que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Deixem seus comentários no Facebook, deixem seus comentários no próprio canal do YouTube, curtam este vídeo se vocês gostaram e muito obrigado pela presença. Até o próximo episódio!